Bom, tá todo mundo se perguntando sobre essa questão da crise da Gol, se vale a pena comprar passagem, se é arriscado, se é perigoso, essas promoções que estão sendo feitas, se é que valem a pena a gente comprar por causa dessa recuperação judicial que a Gol vem enfrentando aí no início agora de 2024. Então nós vamos conversar sobre isso, falar sobre essa questão da crise da Gol, por que ela está acontecendo e quais vão ser esses desdobramentos aí da recuperação judicial feita lá nos Estados Unidos. Eu sou Sandro Calef, esse aqui é o nosso Hangar Calef, então aperte os cintos e boa viagem! Pois é, pessoal, eu fiquei muito reticente em fazer esse vídeo porque, afinal de contas, o Hangar Calef é um canal no YouTube para a gente falar de curiosidades da aviação e apresentar também miniaturas de aeronaves que eu tenho aí na minha coleção do Hangar Calef. Mas é algo muito importante para a gente discutir, que é a questão da recuperação judicial da Gol Linhas Aéreas, né? Que isso está causando aí um impacto grande no mercado financeiro, até mesmo uma apreensão entre as pessoas que vão viajar utilizando o seu sistema de milhagem, o Smiles, né, da Gol, ou até mesmo a Gol Linhas Aéreas e as suas empresas que estão juntas aí nesse conglomerado que é a Gol, né, a empresa Gol Linhas Aéreas. Antes da gente falar desse problema, dessa crise que está envolvendo a Gol Linhas Aéreas, deixa eu falar um pouquinho sobre a Gol, né? Ela começou a ser planejada lá no ano 2000, irmãos Constantino, que vieram de uma empresa também de transporte, só que de transporte terrestre, né? Eles eram empresários do ramo de viação de ônibus, né, tanto para transporte coletivo intermunicipal quanto também interestadual, e se aventuraram numa forma positiva na aviação brasileira. E a Gol foi inaugurada, teve o seu primeiro voo partindo de Brasília para o Galeão no dia 15 de janeiro de 2001. Recentemente aí ela fez 23 anos de idade, e a Gol é uma empresa muito importante no termo de democratização das viagens aéreas no Brasil, porque ela trouxe um conceito europeu chamado de low cost, uma empresa de baixos custos operacionais. Então todo mundo achou muito estranho na época que a Gol entrou, né? Principalmente as pessoas que viajavam de avião, que tinham um serviço de bordo primoroso, né? Com refeições, lanches e tudo mais. E ela veio com uma proposta de baixo custo que oferecia água e amendoim na época, ou barrinha de cereal. Então isso são formas, é um exemplo de redução de custo para manter uma operação que fosse saudável e que possibilitasse aos seus passageiros e usuários um preço menor. Então ela foi revolucionária no ano 2000 e ela hoje faz parte das 3 grandes empresas aéreas brasileiras, né? Em primeiro lugar, que tem a maior parcela do mercado é a Latam, que tem mais de 37% do mercado aéreo brasileiro. Em segundo lugar vem a Gol com 34% e pouquinho, e em terceiro lugar vem a Azul com 27%, quase 28% da malha aérea brasileira. Então a Gol ela veio de um histórico de uma produção de uma empresa low cost, né, com custos mais reduzidos, para conseguir até mesmo diminuir o preço da passagem. E a proposta dela de levar mais pessoas a lugares mais longes com um preço menor foi uma proposta inovadora. Isso provocou muito incômodo nas outras grandes empresas da época, que eram a Varig, a VASP, a finalzinho da Transbrasil, né, e a TAM. Isso provocou um incômodo, né, em relação à redução de preços, à competitividade, né? Então vale muito a pena, até quem gostar de história de aviação, ler esse livro aqui, O Desejo de Gol, do Henrique Constantino, que ele conta um pouco da história da Gol Linhas Aéreas. Bom, mas vamos entender os fatores que levaram à crise da Gol, né? Nós temos aí um impasse muito grande em relação ao quê? Tudo que entra, né, para a empresa é em real, e tudo que sai da empresa é em dólar. Isso é algo que prejudica a empresa, qualquer empresa aérea brasileira. Isso é um problema muito sério. Por quê? O leasing, né, que é o aluguel dos aviões, o combustível, a manutenção, né, a compra de aeronaves, é tudo feita em dólar, tá? E existe uma variação muito grande. E o dólar custa mais caro do que a nossa moeda real. E isso também causa um impacto financeiro numa empresa, porque todas as entradas são em real e todas as saídas, pagamentos, acontecem basicamente em dólar, né? E a principal forma de utilização do dólar é o leasing dos aviões, né? O aluguel dos aviões
aviões que tem um custo mensal, mesmo um avião parado precisa ser pago para a empresa lessora, que é aquela que alugou o avião para a empresa aérea. Também trouxe um fator agravante na crise da Gol, juntamente com o aterramento do 737 MAX. A Gol tinha acabado de fazer o leasing dessas aeronaves, tiveram que ficar paradas por causa daquele problema que houve com a Lion Air, né, que houve também com uma outra empresa que os aviões tiveram um problema no MCAS, um sistema de navegação que falhava e fazia com que os pilotos não conseguiam controlar a aeronave. E a FAA americana, né, como se fosse a nossa ANAC brasileira, recomendou que todos os aviões da série MAX fossem groundeados até se resolver esse problema. E a Gol tinha acabado de receber uma série de Boeing 737 da série MAX, que ficou parada aí por um bom tempo. Houve também o atraso na entrega de aeronaves, né, do Boeing 737 MAX, que começaram a chegar agora, um atraso muito grande nessas encomendas. E houve também um endividamento, né, por uma questão de gestão da empresa. E isso tudo foi agravado depois da pandemia da Covid-19, que fez com que houvesse redução do número de voos, a busca por passagens aéreas diminuiu bastante. Então, quando se junta tudo isso, se forma esse nexo da história da crise da Gol, né? E tá trazendo consequências agora, né, para a empresa aérea, quando ela começa a perder valor de mercado. Ela tem um endividamento grande, tá? O endividamento da Gol hoje é de 20 bilhões de reais e ela tem como ativos 17 bilhões, ou seja, ela tem mais dívida do que a própria empresa vale, né? Então a empresa está valendo hoje de ativos, o que ela tem de ativos, ela tem 17 bilhões. E a dívida dela é de 20 bilhões de reais. Então isso traz uma crise muito grande. Mesmo ela tendo uma lucratividade em 2023 de 106 e alguma coisa milhões de reais, ela tem um prejuízo em relação aos seus endividamentos, né, com lessores, né, com bancos, com empresas que fornecem combustível, né, com uma série de credores, né, com a Infraero, com os aeroportos. Então, quando se junta tudo, a dívida aumenta muito. Então, para ela não fechar as portas, a empresa ela entra com um pedido de recuperação judicial, que é uma forma do governo ajudar a empresa a se manter, não falir, não demitir funcionários e não deixar de pagar os seus credores. Ah, mas por que a Gol não fez isso no Brasil? Infelizmente, o nosso sistema de recuperação judicial brasileiro, ele tá mais preocupado em pagar os credores do que realmente recuperar uma empresa. E nos Estados Unidos, existe um sistema de recuperação judicial muito mais robusto que realmente ajuda empresas. Isso aconteceu com a Latam, isso aconteceu com as Azul Linhas Aéreas, que elas tiveram a sua recuperação judicial feita através do capítulo 11 da Lei de Recuperação Judicial dos Estados Unidos, que fez com que elas conseguissem sair da crise, então agora começando a resolver os seus pagamentos com os seus credores, tá? Mas por que nos Estados Unidos? O primeiro motivo é que lá é mais eficiente do que o nosso sistema de recuperação judicial brasileiro. Lá é mais ágil, mais rápido e a chance de sucesso é muito, mas muito maior do que o que acontece aqui no Brasil. Mas o que é então esse capítulo 11 da Lei de Recuperação Judiciais? Vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente ler junto. É um recurso legal dos Estados Unidos utilizado pelas empresas que precisam levantar capital, reestruturar finanças e fortalecer operações comerciais a longo prazo. Então isso vai ajudar, né, essa ajuda financeira que os Estados Unidos vai oferecer, né, à empresa Gol Linhas Aéreas no valor aí de 4 bilhões e meio de dólares, né, 4 bilhões e meio de reais, que são 950 milhões de dólares, vai ajudar inicialmente a Gol sair dessa crise. O outro motivo para ela ter escolhido os Estados Unidos e não o Brasil é que parte dos seus investidores e credores são americanos. Então isso facilita a porta de entrada. Foi dada a entrada essa semana o processo de recuperação judicial na Corte Americana e no dia 26 agora de janeiro, né, de 2021,
2024, a Corte Americana acatou, né, aceitou esse processo de recuperação judicial da Gol Linhas Aéreas, né, que isso vai trazer um benefício, vai ajudar a empresa a se recuperar, né, e fazendo uma observação da análise econômica da Gol, pensando nos seus credores, investimento, né, que vai ser feito, vou colocar aqui na tela para compartilhar com vocês, que ela teve uma redução no valor das suas ações de 8,07%, né? E a cada ação da Gol, que já chegou a valer mais de R$50, hoje está sendo avaliada em R$5,92. Então, isso daí, quando a gente para analisar o que está aqui na tela, a gente vendo, houve aí na Gol redução, né, do seu potencial em quase 26, mais de 25%, né? E isso faz com que diminua a capacidade da empresa de se recuperar. Então, a Gol hoje ela tem aí um patrimônio de 17 bilhões, devendo aí 20 bilhões de reais, né? Ela teve relacionada ao seu capital uma redução da empresa aí de 0,48%, como a gente vê aqui nas imagens, né? Isso é algo muito importante, mesmo ela tendo aí um lucro até mesmo expressivo de mais de 106 milhões, né? Ela teve até um lucro aí de 0,57%, mas isso não paga as dívidas que ela tem aí no mercado. Então, essa análise é importante, porque precisa se saber quais são os ativos que a empresa tem. O que é um ativo? É todo o seu patrimônio. E quais são os seus passivos, que é aquilo que ela deve. Então, o passivo da Gol é de 20 bilhões de reais e o ativo da Gol é de 17 bilhões de reais. Então, quando a medida de recuperação judicial dada entrada nos Estados Unidos passa a valer, a Gol vai receber 4,5 bilhões em 3 parcelas para fazer o seu processo de reestruturação e manter as operações. Então, esse aporte vai ser destinado para a reestruturação da empresa, para poder fazer sua manutenção, manter as operações, manter os voos funcionando, não tendo atraso. A ANAC também se comprometeu em não atrapalhar o processo, né, em ajudar, em manter a qualidade, segurança de embarque e desembarque, pousos e decolagens da empresa no Brasil durante esse processo de recuperação judicial, utilizando aí o capítulo 11, e ele recebendo aí 4,6 bilhões de reais para poder inicialmente reestruturar as suas finanças. Mas por que não usar esses 4,6 bilhões para pagar os seus credores, já que a dívida é de 20 bilhões? Vamos entender isso daí. Por quê? Esse dinheiro que vai entrar em 3 parcelas, né, vai somar 4,6 bilhões de reais, vão ser utilizados exclusivamente para manter as operações da Gol. E isso, até por força regulamentar do capítulo 11, impede que qualquer credor faça uso desse dinheiro para poder quitar as suas dívidas. Então é como se eles dessem uma pausa na dívida, a Gol vai continuar pagando o que ela vem pagando, mantendo as suas operações e, além disso, tendo capacidade de operar, porque uma empresa aérea precisa de aviões para voar. E esses aviões precisam estar cheios de passageiro para gerar lucratividade, entrar dinheiro na empresa e ela arcar com todos os seus compromissos, com pessoal, com equipes, com materiais, com manutenção das aeronaves, com pagamento de leasing, né? Tudo isso daí, os impostos, as taxas aeroportuárias, né? Para poder ela ter esse fluxo de caixa, né? Ela tem um caixa desses 4,6 bilhões para poder se manter operacional e evitar a sua falência. As pessoas estão preocupadas de fato com o fechamento da Gol, principalmente aquelas pessoas que compraram passagens. Não é momento de pânico agora, é um momento até de maior segurança. Estava todo mundo preocupado da Corte Americana rejeitar a proposta de recuperação judicial da Gol Linhas Aéreas, mas como foi aceito esse processo de recuperação, isso vai dar um fôlego para a Gol, para ela conseguir garantir que todos os voos comprados para daqui a 4 meses, 6 meses, 7 meses, 10 meses aconteçam. Agora, pensando numa perspectiva mais pessimista, se ela não conseguir se reestruturar, né, no prazo que vai ser definido ainda que ela vai ter para iniciar o pagamento, porque esses 4,6 bilhões não são presentes, é um empréstimo feito para poder garantir
garantir a operacionalização. Se uma empresa opera, ela tem lucratividade, com a lucratividade ela vai quitando as suas dívidas. Essa vai ser uma ajuda, mas a gente tem que pensar também nas consequências. Se não acontecer, a empresa vai fechar e isso vai ser muito ruim para o mercado, tá? Eu não sou fanboy, não defendo empresa aérea, mas o que a gente tem que pensar é no impacto econômico que isso vai trazer para a sociedade toda. Ah, mas Sandro, eu não viajo de avião. Tá, mas você compra coisas que chegam pela internet. Isso é frete. Você compra por empresas que a Gol tem parceria, que entregam nos aviões da Gol, né? Então vai acabar sendo destinada para praticamente duas empresas, Latam e Azul. Então, passagens vão aumentar de preço, fretes vão aumentar de preço, vai ter uma sobrecarga muito grande do sistema aeroportuário, suas encomendas vão demorar a chegar, você vai demorar para achar passagem, as passagens quando achar vão ser bem caras, porque quanto maior a quantidade de empresas aéreas, maior a competitividade e melhor vai ser para o passageiro comprar passagens e até mesmo custear seus fretes. Então, pensando nessa maneira, que é uma forma particular minha de pensar, a Gol não pode falir. Não pode acontecer igual aconteceu com a Varig, com a VASP, com a Transbrasil, né, no início da década de 2000, metade da década de 2000, aí, meados dela, onde essas empresas foram as 3 maiores do Brasil, fizeram o processo de recuperação judicial. Quando a gente fala em recuperação judicial, tá, gente? É o termo novo utilizado para concordata, tá? Que é uma forma de ajudar a empresa a se reestruturar. Quando elas fizeram esse processo de recuperação judicial no Brasil, foram praticamente dilapidadas, perderam todo o seu patrimônio, foi utilizado o patrimônio, os ativos dessas empresas para pagar credores que ainda não foram totalmente pagos até hoje. Então isso vai trazer uma consequência muito ruim. Quando essas empresas faliram lá no início da década de 2000, a gente viu o preço de passagem aumentar muito. Então quando a Gol surge, ela vem com uma perspectiva de uma empresa de baixo custo operacional, garantindo pessoas que nunca tinham viajado de avião viajarem de avião, né? E facilitando até mesmo a nossa mobilidade, porque hoje a gente busca não o luxo da empresa, a gente busca preço. Hoje o mercado busca preço. Então se você tem lá Latam com preço X e Azul com preço 2X, a gente vai comprar na Latam. Se a Gol oferecer 0,7x, a gente vai comprar com a Gol. Então a gente busca isso daí no mercado para ele se tornar mais efetivo. Então, se a gente parar para pensar, torcer pelo fechamento da empresa, a gente tem que pensar nas consequências que isso vai gerar no mercado, né? Aumento do preço de passagem, a demanda vai aumentar muito, que vai ser menos uma empresa, a segunda empresa de maior participação no mercado aéreo, e a Latam e a Azul não vão dar conta de absorver todos esses clientes da Gol. Então a gente vai demorar, a gente vai ter atraso em aeroporto, a gente vai ter aumento de frete, aumento de passagem, sobrecarga aeroportuária, filas enormes. Então a gente tem que pensar nisso tudo, fora a quantidade de pessoas desempregadas. Isso vai trazer um impacto econômico também muito grande. Então vamos manter a esperança de que a Gol vai se reerguer, tá? Isso vai ser muito importante para a nossa economia e para o transporte aéreo brasileiro. Vamos torcer para que ela consiga quitar suas dívidas, porque os credores precisam ser pagos sim. Então as empresas de leasing de aeronaves, empresas de combustível, né, bancos, empréstimos feitos precisam ser pagos, né, porque essas pessoas precisam receber também, porque é o mercado de negócio delas, né, mas que garanta também a existência e a continuidade da operacionalização da Gol Linhas Aéreas. Mas eu vou dar uma dica, isso daí é uma coisa pessoal minha, tá, gente? Eu acredito muito que essa lei da recuperação judicial vai ser muito benéfica para a Gol, e isso, em contrapartida, vai trazer benefícios para a gente também, enquanto usuários do serviço. Mas procurem entender o que está acontecendo antes de comprar suas passagens. Vamos pensar em comprar passagem a curto e no máximo médio prazo. Eu considero curto prazo uma viagem que eu programei para daqui a 3 meses, 6 meses, médio prazo de 6 meses até 11 meses e longo prazo 1 ano, porque a gente não sabe como é que isso vai acontecer. Até lá, tudo está fluindo para que a Gol mantenha todas as suas operações sem atraso, com segurança. Ela é uma empresa séria, é uma empresa que tem confiabilidade. Durante aí seus 23 anos de existência, aconteceu
aconteceu apenas um acidente com fatalidades, que foi o voo Gol 1907, né, que teve lá o seu acidente, né, com um choque com uma aeronave Legacy da Embraer, que caiu na região do Mato Grosso e que vitimou aí mais de 140 pessoas dentro desse acidente. Então ela é uma empresa que preserva a segurança, né? Não fiquem preocupados, a Gol não está botando avião com defeito para voar. Isso daí é muito sério no Brasil, tá? A manutenção das aeronaves são muito importantes, porque se um avião que sofre uma manutenção inadequada cai, além da perda das vidas da pessoa, isso macula muito a imagem de uma empresa, vão ter que ser pagas indenizações, vai ter que ser pago seguro, um monte de coisa. Então as empresas, elas preferem groundear o avião que está com problema de manutenção do que fazer eles utilizarem ao máximo da sua força, tá? Então, resumindo, o processo da Gol ele foi aceito na Corte Americana para recuperação judicial. Vai ser creditado na conta da Gol 4,6 bilhões de reais para ajudar nessa fase inicial da sua recuperação. E vamos torcer para que essa empresa, né, que trouxe acessibilidade e que trouxe possibilidade de pessoas que nunca viajaram de avião conseguirem viajar. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, já deixa aquele like aqui quando a luz de like se acender. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e lembre de sinalizar, apertar o sininho aqui das notificações quando tiver vídeo novo, você ser avisado que chegou. Então é isso aí, pessoal. Abraço de urso e fui!